Olá, estamos iniciando o nosso primeiro programa Conversa de Condomínio. Nosso objetivo é levar até você, gestor condominial, as melhores práticas, processos, inovações, pensamentos de pessoas que são referências nesse mercado condominial. Meu nome é Luciano Ferraz, tenho mais de 14 anos na área de gestão de ativos e hoje farei a entrevista com Lamberto Grinover. O Lamberto ele é diretor de operações da Brookfield Property, um profissional altamente capacitado e dinâmico com foco nos resultados. Iniciou sua carreira na Itália e ao retornar ao Brasil assumiu um portfólio de vários prédios e atualmente é responsável por 15 prédios, onde circulam mais de 45 mil pessoas diariamente. Lamberto, é um prazer tê-lo aqui como um entrevistado inicial desse programa e gostaria de fazer algumas perguntas para você. Olá Luciano, olá colegas que estão nos assistindo. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para poder trocarmos um pouco de ideias, para podermos fazer esse bate-papo e essa conversa de condomínio. É sempre um grande prazer, sempre uma grande satisfação poder dividir com todos um pouco dessa minha experiência, um pouco desse meu dia a dia, das minhas atividades. Quando o gestor condominial e um síndico tem por um dos objetivos valorizar o condomínio, o que você acha, ou melhor dizendo, por onde você acha que eles devem começar? Seria entendendo a vocação do condomínio? Seria entendendo o perfil do ocupante? Seria auditando o controle dos ativos para manter a funcionalidade dentro do condomínio? Seria realizando uma avaliação de serviços dos prestadores? Qual é a sua opinião a respeito disso, Lamberto? Bom, Luciano, eu acho que para essa pergunta a gente tem que dividir um pouquinho, né, a resposta em duas partes. A primeira, digamos, para valorizar o condomínio, a parte um pouquinho mais holística, digamos assim, é entender efetivamente para que esse condomínio ele foi idealizado, para que ele foi construído, né? Qual a utilização que vai se fazer desse condomínio, desse empreendimento como um todo. E o outro, obviamente, entender quem serão os ocupantes. Não que não tenhamos que ter a mesma atenção para um tipo ou para o outro de ocupantes, mas obviamente existem necessidades específicas de um e de outro ocupante. E aqui eu posso dar um exemplo para você. Se nós vamos um empreendimento residencial ou comercial, o ocupante tem um determinado perfil, o ocupante tem determinadas necessidades. Então, as atenções que nós deveremos ter com o condomínio, além das manter as condições físicas e assim por diante, tem muito no acabamento, né, nos pequenos detalhes, efetivamente do condomínio. Já se, por exemplo, esse condomínio é um condomínio industrial, o ocupante não vai estar muito preocupado com a beleza, né, ou com a cura, mas sim com a funcionalidade. Então, é muito importante que se faça primeiramente essa diferenciação entre para que o condomínio ele foi idealizado e quem são os ocupantes. Para já manter um pouquinho dessa qualidade física, né, e a integridade do condomínio através dos anos, aqui também a gente tem que fazer uma avaliação. Vai haver uma empresa, uma administradora que vai cuidar desse condomínio ou não vai haver, podendo ser um build to suit ou podendo ser um condomínio de um outro tipo. Se há uma administradora, tem uma garantia maior que as manutenções, que todos os serviços vão ser realizados de uma forma um pouco mais coordenadas, um pouco mais organizadas, né? Mas, por um outro lado, se, por exemplo, é um monousuário ou um build to suit e não tem uma administradora, aí necessariamente e obrigatoriamente o proprietário vai ter que
fazer uma implantação de auditorias periódicas, anuais, bianuais, seja lá o que for, para verificar que efetivamente o usuário desse empreendimento esteja mantendo o empreendimento, esteja realizando as manutenções, para que a vida útil do empreendimento seja aquela planejada e não se deteriore com o tempo. A qualidade dos serviços também é importante, e aqui a gente tem os dois vieses, né? A qualidade de serviço, seja como satisfação do usuário, e aí cada serviço, cada usuário tem as suas particularidades, e a qualidade do serviço, mais voltada um pouco para a manutenção, para a questão da manutenção do empreendimento, das condições de funcionamento dos empreendimentos. Então essas são as duas vertentes, digamos, para a gente poder controlar, manter e monitorar a qualidade de um condomínio no decorrer do condomínio, sim, no decorrer da sua vida. Entendi. E quais seriam essas entregas para consolidar isso? Né? A gente sabe que existem entregas de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. No início da pandemia tivemos ações de curto prazo, ações imediatas. Hoje, estamos pensando em ações de médio prazo. E quais serão as ações ao longo prazo? Como posso definir esses objetivos? Como criar ações também de motivação para envolver as equipes prestadoras num momento tão sensível deste quanto a essas entregas? Luciano, olha, na minha ideia, eu não caracterizaria as entregas como médio, curto ou longo prazo. Eu caracterizaria as entregas como imediatas, vamos chamá-las a curto prazo, ou que têm uma vida um pouco maior, mas que não deixam de ser a curto prazo. E aqui eu vou tentar explicar melhor. Por exemplo, todas as atividades corriqueiras do dia a dia, elas são continuativas, né? Então eu posso iniciar uma atividade de limpeza, uma atividade, como você citou, relativamente à pandemia e todas as ações que devem ser tomadas, mas que elas têm uma rapidez, eu classificaria como a rapidez que essas atividades devem ser, digamos assim, implantadas num condomínio, dessas entregas. E depois todas elas vão virar a médio e longo prazo, porque dificilmente eu tenho uma atividade no dia a dia, na condução do empreendimento, de um condomínio, que termina. Por exemplo, pandemia. Foram realizados, e muitos empreendedores, e muitos síndicos, e muitas administradoras realizaram uma série de atividades, uma série de implantações que nós vimos por aí, e foram colocadas rapidamente, porque a pandemia veio muito rápida. E essas atividades, elas não vão desaparecer, porque elas vão fazer parte da cultura da empresa, do empreendimento. Vou dar um exemplo. Uma das atividades, né, importantes para a pandemia é as atenções, né, com a limpeza, né, com a desinfestação, com a higienização das áreas. Vai passar a pandemia, eu não vou deixar mais de ter essa atenção um pouco mais, né, de cura, um pouco mais curada das atividades de higienização e de limpeza. Então, eu comecei rápido, né, talvez até com pouco planejamento, porque, repito, foi de uma hora para outra. Agora, se consolidaram no tempo, se consolidaram, né, nesse período de tempo, e vão ser mantidas. Uma manutenção é uma atividade que sim tem um planejamento, mas ela é a curto, médio e longo prazo, ela é continuativa. Eu tenho atividades dentro da manutenção que podem ser a curto prazo, mas elas são continuativas no tempo. Então eu acho que o objetivo dessas entregas é a manutenção das melhores condições operacionais de um prédio, de um condomínio, sejam elas relativamente às instalações, sejam elas relativamente às pessoas. E como que eu faço, né, a pergunta que você fez, para motivar as equipes?
eu acho que é importantíssimo que nós tenhamos em mente, que as equipes tenham em mente quais são as metas, quais são os indicadores que vão ser medidos, né, para monitorar aquela ou aquela outra atividade. Uma vez definido esses objetivos, uma vez monitorados esses objetivos, a satisfação dessas equipes nada mais é do que poder atingir os objetivos, saber que está atingindo os objetivos e que está trazendo um benefício para a operação, para as pessoas e assim por diante. Depois, a forma que se faz para motivar, aí pode ser várias formas, pode ser uma forma monetária, pode ser uma forma de prêmio, pode ser uma forma de reconhecimento, placas, né, o funcionário do mês e assim por diante. Isso é a solução para, né, dar essa motivação, mas o importante é que todas as pessoas que trabalham num condomínio, elas saibam efetivamente quais são as metas e saibam efetivamente aonde eles estão frente ao objetivo que eles têm que atingir. Até que ponto você acha que a abordagem técnica é importante no que se diz respeito ao impacto da imagem do condomínio? Ou seja, não basta só manter a funcionalidade dos equipamentos, mas ela tem uma relação intrínseca com a imagem. Imagina se acontece algum acidente dentro de um empreendimento, como fica a imagem desse condomínio. E aí a responsabilidade vai cair nas costas do gestor e do síndico, principalmente do síndico, que tem a responsabilidade civil e criminal. Luciano, você abordou um tema muito interessante e muito importante, que é relativo à imagem do condomínio e a imagem que esse condomínio possa ter ou não ter, caso venha a acontecer algum incidente, algum acidente de maiores ou menores proporções. E aqui eu posso dar um exemplo. Vamos ver, higiene e segurança do trabalho. A gente sabe quantas atividades são executadas diariamente num empreendimento que possam trazer risco às pessoas, a quem está executando as atividades, às instalações e, consequentemente, à imagem daquele condomínio. Então aqui tem que ter uma atenção quase que maniacal para que todas as normas, todos os procedimentos, todas as boas práticas sejam efetivamente executadas e monitoradas no dia a dia. E, infelizmente, isso se vê bem pouco. Isso é que eu sempre falo aqui, os gestores, né, sejam eles síndicos, sejam eles administradoras, eles têm muito mais sorte do que juízo, porque demandam toda essa responsabilidade para os executores, que na maioria das vezes não estão com aquela atenção necessária e estão colocando em risco a vida própria, a vida dos outros e, consequentemente, a imagem dos empreendimentos. E aqui eu vou dar um exemplo. Alguns anos atrás houveram alguns quase acidentes em alguns dos empreendimentos da Brookfield, que nos fez muito refletir. E daquele momento, o que foi feito? Nós trouxemos práticas de higiene e segurança do trabalho de fábrica, né, que obviamente estão um patamar à frente dos condomínios, porque com atividade de risco, né, das fábricas, das usinas, seja lá, né, da indústria química, assim por diante, trouxemos essas práticas, adaptando-as à realidade de um condomínio, seja ele comercial, como é no nosso caso, mas pode ser também residencial. E isso fez o quê? Fez que praticamente em todos os condomínios hoje da Brookfield Properties existe um técnico de segurança do trabalho full-time. Obviamente em horário comercial, à noite tem umas coberturas, que ele controla e verifica todos os pré-requisitos necessários para manter a segurança de todas as atividades de baixo, médio e alto risco que são executadas num empreendimento. Porque basta um pequeno incidente ou um grande incidente que a imagem do condomínio, a imagem daquele prédio, a imagem do proprietário, do síndico, além das responsabilidades que ele tem, vá
então por água abaixo. Então é muito importante essa questão da imagem. Um outro fato também que nós estamos desenvolvendo relativamente às práticas de segurança. Né? Agora já não mais segurança do trabalho, mas segurança entendida como security, né? Para usar um termo em inglês. Aqui também a lição que eu trago é que no Brasil não se faz gestão da segurança. No Brasil se contratam empresas de segurança que definem, em parceria com o síndico ou autonomamente, quais são as pessoas, quais são as figuras profissionais e se coloca lá para fazer a segurança, digamos, naquele momento. Não existe uma gestão, não existe uma classificação de risco, não existe fazer, né, um risk assessment do empreendimento para entender efetivamente quais são as necessidades, quais são as dificuldades. Não existe um catalogar, um monitorar, um registrar todos os eventos, a parte de treinamento. Então é tudo deixado muito ao acaso, é tudo deixado nas mãos das empresas de segurança, que obviamente elas têm a expertise para executar a segurança, mas elas não têm a mentalidade, ou não está afinada essa mentalidade de fazer a gestão da segurança. E isso pode trazer também, né, riscos enormes. Basta nós vermos, né, os últimos recentes, né, ocorrências, furtos de carga, furtos no aeroporto, furtos no galpão que estoca equipamentos eletrônicos, então entra, né, toda a bandidagem, toda organizada e rende todo mundo e assim por diante. Isso é péssimo para a imagem, né, do empreendimento, é péssimo para a imagem do síndico. O síndico, inclusive, pode ter, como você bem falou, tem responsabilidades civis e penais, caso alguma coisa mais grave aconteça. Então, são atividades, sejam aquelas de higiene e segurança do trabalho, sejam as de segurança, security, que são muito críticas e tem muita superficialidade por parte dos gestores e por parte dos síndicos para que fazer, né, que todos esses fatores que contribuem para a perda ou para uma melhor imagem do empreendimento, existe essa problemática. Seguindo essa linha que você respondeu, quais seriam algumas sugestões que você tem de ações para reduzir esses riscos técnicos que possam afetar não só o usuário, mas também a imagem do condomínio e do seu investidor? Luciano, como eu falei antes, o primeiro ponto fundamental para se começar a entender, né, os riscos que existem naquele empreendimento, e aqui podem ser riscos de higiene e segurança do trabalho, ou os riscos de segurança, é fazer uma análise de risco. Verificar efetivamente quais são as vulnerabilidades do empreendimento, o contexto urbano, o contexto em que ele se insere, quais são os riscos externos de primeiro nível, de segundo nível, quais são os riscos internos e quais são as barreiras de segurança que eu preciso ter, que o empreendimento precisa ter para diminuir esse risco. Deve ser feita uma atenta análise, deve ser feita uma matriz de risco, os riscos devem ser classificados, os riscos devem ser monitorados, e aí classificam-se os riscos. Uma vez que se classificam os riscos, tomam-se as ações para baixar o nível de risco. Obviamente, muitas das ações dependem de investimento, muitas das ações dependem de disponibilidade e assim por diante, mas tem que ser feito um planejamento. Deve ser sido feita essa análise, verificado quais são os riscos, verificado quais são as ações para diminuir cada um desses riscos e, base do maior risco para o menor risco, efetuar e planejar os investimentos. Uma vez que isso está sendo feito, é importantíssimo, como eu falei antes, fazer o registro dos eventos, fazer toda uma análise de todos aqueles eventos, de todas aquelas situações que possam aumentar ou diminuir aquele determinado risco, que possam mitigar o risco como um todo. Depois disso,
obviamente tem que fazer uma reavaliação. Porque podem ter mudado as condições do empreendimento, podem ter variado as ocupações. Por exemplo, hoje eu posso ter um galpão logístico que eu estoco batata frita. Né, uma empresa que produz alimentos. O nível de risco de assalto vai ser baixíssimo. Amanhã troca um locatário, um ocupante, vai começar a estocar equipamentos eletrônicos. O risco foi lá para cima. Eu vou ter que tomar ações que eu não tinha antes, que eu não tomava antes, para mitigar esses riscos. E sempre estar se atualizando e sempre estar fazendo o máximo possível para verificar qual tipo de pontos críticos para mitigá-los. Isso vale, né, seja para a parte de segurança, seja para a parte de higiene e segurança do trabalho, seja parte das atividades do dia a dia de manutenção, de limpeza, de jardinagem, enfim. Todas as nossas atividades têm um risco maior ou menor, que devem ser atentamente avaliados e atentamente feito um planejamento para que se possam mitigá-los. Todos estamos vivendo, né, Lamberto, num momento único, de experiência única. Experiência não tão boas, mas experiências únicas. O cenário está ainda muito nebuloso. Como será esse retorno inicial? Como será o retorno logo após a chegada da vacina? Olhando tudo isso, quais as experiências ou serviços que você acha que o condômino vai requerer? Olha, Luciano, o condômino ele está muito preocupado com a saúde dos seus colaboradores, com o grau de proteção, digamos assim, que as atividades, que o próprio empreendimento traga ou não traga para as pessoas, né, para os seus colaboradores. Nesses últimos 3, 4 meses, digamos de março, quando teve, né, o início da pandemia, até meados de junho, julho, foram todos grandes empreendimentos, a maioria dos grandes empreendimentos tomaram uma série enorme de ações. Foi um trabalho muito grande, faço muito benchmarking com colegas, né, de outras empresas, de empresas concorrentes, mas que obviamente no dia a dia nós trocamos muitas ideias, fazemos muitos benchmarking, houve muito trabalho por parte de todos. Então, tomaram-se uma série de ações, distanciamento social, álcool gel, aumento de todas as atividades de higienização, limitação de pessoas nos elevadores, organização de filas, medição de temperatura, higienização da correspondência que chega e até, né, mais técnicos, o aumento da vazão de ar dentro dos escritórios, dos ambientes, instalação de equipamentos de RC ou lâmpadas ultravioleta, enfim, foram feitas uma série de atividades miradas, digamos assim, a mitigar o contágio pelo Covid-19. Mas uma parte muito importante que não adianta só que se tomem essas iniciativas, mas essas iniciativas elas têm que ser amplamente divulgadas para que os locatários, para que os funcionários das próprias empresas, para que os moradores de um prédio, seja lá quem forem, eles se sintam efetivamente protegidos. E a única forma de fazê-los sentir protegidos é informando de todas as ações que são tomadas, de todas as melhorias que são realizadas no empreendimento, no prédio, no condomínio, seja lá o que for. Isso é fundamental. Não adianta só colocar a bolota no chão para ficar na fila, não adianta só colocar o álcool gel. Tem que divulgar, tem que constantemente, tem que informar das atividades que estão sendo feitas. O retorno aos escritórios, os escritórios prevalentemente, está sendo muito gradual. Muitas empresas, principalmente as empresas multinacionais, estão postergando o retorno
até para o ano que vem, 2021. Então, existe ainda muita tutela, existe ainda muito medo, muito receio dessas pessoas, né, de todo mundo voltar para os empreendimentos, por um lado. Mas, por outro lado, a gente já começa a ver que há já um retorno. Já começam, um pouco timidamente, né, as empresas a retornarem com equipes reduzidas, com todos os cuidados. E, mais uma vez, eu digo, o condomínio, o síndico, tem que, é o que eu falo, tem que cacarejar. Tem que cacarejar, tem que explicar tudo o que está sendo feito, porque é isso que vai trazer um maior nível de segurança e tranquilidade para as pessoas. Então, isso é a parte principal, que é essa ação e informação. É com muita honra que eu agradeço a sua participação aqui. Todos sabem que você é uma pessoa de referência nesse mercado, com grandes resultados alcançados na sua carreira profissional. Eu particularmente tive a oportunidade de desenvolver projetos com você e sei disso. Então deixo aqui meu agradecimento e obrigado pela participação. E a vocês que queiram enviar algumas perguntas, favor encaminhar para luciano.ferraz@portable.net.br. Ele vai aparecer aqui no canto inferior deste vídeo. Um abraço a todos e teremos outras entrevistas ao longo dessas próximas semanas, tá bom? Obrigado. Espero que tenha sido bastante útil a nossa conversa. Aproveitem e fico aqui à disposição de todos. Um abraço. Luciano, eu que agradeço a participação. Eu te desejo muito sucesso nessa iniciativa, que é muito interessante, trazer aqui profissionais que possam agregar ao dia a dia, que possam expor as próprias experiências, o que eles estão fazendo. É sempre muito enriquecedor, é sempre muito rico, e isso vai trazer sempre muita positividade para a categoria, né, para os síndicos, para os administradores, para quem está à frente das atividades de um condomínio. Então, de novo, muito obrigado por poder participar, muito obrigado por ter participado no capítulo 1, né, dessa tua ótima iniciativa, e quem sabe, né, no capítulo 1000 a gente possa estar aqui falando de novo, de novas ações, de novas atividades, enfim, muito sucesso. As perguntas que obviamente chegarem para você vira ela para mim, que eu vou responder com toda tranquilidade, com muita honra, vou responder a todas as dúvidas que qualquer colega que está aqui nos assistindo possa ter, ok? Muito obrigado e até a próxima.